Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, seja lá qual for o horário que você estiver acompanhando mais esta viagem pela história da nossa música. Hoje estamos com a Fernanda Lara, já a nossa convidada, a turma começando a chegar. Oi. Sim, deu certo. Boa noite, tudo bem? Oi, querido, tudo bem e você? Que bom falar. Tudo bem. Pois é, agora de fato, né, a conversa, estávamos aí pelo Zap e agora deu certo. Agora vamos falar aqui cara a cara. Justamente. Tá frio por aí? Como é que tá o tempo aí? Nossa, tá mega frio. Agora eu acho que tá fazendo o quê? Uns 10 graus, uns 9 Uau. graus. Tá, Nossa, estamos em extremos, porque aqui eu tô com o ar ligado aqui, quando a gente desliga, dá 1 minuto, o negócio aqui já foi, né? Já tem temperatura, já sobe. E aí a gente ainda tá na época boa do ano, a época que a temperatura ainda faz um friozinho, chega ali 32, 33, ainda tá menos, entendeu? Sim, mas onde é que o amigo mora? Eu tô na divisa do Piauí com o Maranhão, eu tô na região de Teresina. Tá explicando, Teresina. É isso. A cidade chama Timon, mas é do Maranhão, mas cruzo o rio e estou em Teresina. O pessoal brinca e diz que aqui é um bairro de Teresina, então o calor é o calor de Teresina, para ficar um negócio assim mais clássico, né? Sim. Então você tá aí com frio e eu com calor. Eu confesso que eu prefiro calor, o frio não é muito a minha praia não, viu? Sim, é verdade. Eu gosto muito de calor, né? Mas de vez em quando um friozinho é sempre bom. A questão é que quando o frio tá muito intenso e é contínuo por um bom longo tempo, assim, meio ano, daí a gente começa a querer fugir para regiões do Nordeste, Norte do Brasil, aí para poder ficar com calorzinho. Você tá aí na região perto de Porto Alegre, é isso? É Porto Alegre? Onde é que você tá? É região de Grande Porto Alegre. Ah, entendi. Então faz parte do entorno aí. Peraí, tua voz sumiu. Isso, Pois é, voltou agora, né? Voltou. Então, é 10 minutos de carro, Canoas, Porto Alegre, faz parte da Grande Porto Alegre. É a mesma questão comigo e Teresina aqui. Eu tô faz parte aqui, 10 minutos, eu tô em qualquer lugar do centro de Teresina, então sim, o negócio é... De carro a gente tá rapidinho, a gente já tá em Porto ali, nos bairros, no centro, é tudo pertinho. Que beleza. E no Rio Grande do Sul aí, não tem jeito, né? É Grêmio ou Inter? Ó, o Grenal famoso, né? Eu sou gremista, mas eu tenho um monte de amigo colorado aí. Daí, entendi. Ultimamente eu sou, fico na região neutra porque eu não tô acompanhando muito, mas eu sou desde nascimento gremista, né? Enfim. Entendi. Eu só tô... Eu tô numa região aqui que 90% aqui é flamenguista, parece até doença. E hoje tem jogo do Flamengo. Daqui a pouco, se começarem a gritar e soltar fogos aí, é por causa do Flamengo. Sei. Apesar que, graças a Deus, o Flamengo tá numa fase difícil, porque isso dá uma baixada, né? Sim, sim. O pessoal começa a pisar mais no chão, né? Tá certo. Exatamente. O pessoal vai voltando para a normalidade. Então isso dá uma melhorada. Mas, enfim, quero começar te agradecendo aí por ter aceitado o convite. A gente tem nesse espaço conversado e a ideia é descobrir um pouco mais das histórias, né? Dos cantores, não só de cantor, mas ligado à música de um modo geral. E é muito bom, então, finalmente, estar conversando aí contigo hoje. Então, brigadão. É uma honra para mim participar e é sempre bom a gente falar, né, das coisas que a gente viveu, do que marcaram, que fazem parte da minha história, da história de muitas vidas, né, que foram alcançadas através da minha canção, através de uma época, né, que eu digo que foi uma época de ouro, foi uma época que marcou muito a nossa vida ministerial e também a vida da música cristã, né, no nosso país. E para mim é uma honra, sempre é maravilhoso falar sobre isso. Muito bem, então vamos literalmente do começo, já que a gente vai traçando de história. Então eu queria perguntar para você como é que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruzou com o evangelho. Então,
Na verdade, eu era católica, né? E eu participava de um coral aqui da minha cidade, que é muito famoso, que são os Pequenos Cantores do La Salle, da rede La Salista, né? Que tem no mundo inteiro e tal. E eu participei durante 4 anos desse grupo, que viajava não só o Brasil todo, mas vários países. A gente cantou em vários países, México, Estados Unidos, Uruguai, Paraguai, Argentina. Cantamos para o presidente Menem na Casa Rosada. Na ocasião, tínhamos figurinos, músicas, a gente cantava de todos os tipos, desde a música tradicional, gaúcha, músicas internacionais, música popular, samba, todos os estilos possíveis. Era uma coisa meio que cultural que a gente levava por todo o mundo. E eu fiquei 4 anos cantando ali, e quando eu saí, que coincidiu com a finalização do meu 2º grau, né? Que eu terminei nessa escola, nessa escola La Salista, foi no momento em que a minha família vivenciou um milagre de Deus. Meu pai era ateu, e nós estávamos passando por um problema de saúde do meu pai, que os médicos haviam desenganado. Ele estava, padecendo de um mal que os médicos disseram que não teria, a ciência, a medicina não teria o que fazer. Enfim, nós daí nos apegamos a Deus e pedimos a direção divina, e foi quando nós conhecemos a Igreja Adventista e nos convertemos os 3, e a partir daí eu comecei a cantar na minha igreja, comecei a participar de um grupo coral, daí depois eu comecei a fazer solos, que o pessoal já sabia, me conhecia, que eu cantava nesse coral, que era muito famoso, né, que era o La Salista e tal. A gente aparecia muito na televisão aqui no Sul, e em Santa Catarina. E daí eu comecei a cantar na igreja, comecei a solar, receber convites para outros lugares aqui da região, depois fora do estado. E daí foi quando eu comecei a conhecer o meu esposo, né, que era o Jordani, e a gente começou a ser amigos, e ele começou a sonhar em fazermos essa dupla, né, dele tocando, eu cantando, e a gente começou desde muito cedo já a trabalhar no Ele já estudava. Ele estudava a questão da música, já era avançado. Ele já tinha lançado o primeiro CD instrumental dele aos 17 anos de idade. Ele tocava desde os 3 aninhos de idade piano. Então ele foi desenvolvendo esse talento, e a gente se conheceu e a gente uniu o útil ao agradável, né? Começamos a namorar, e ele tocando, eu cantando, começou a produzir o nosso primeiro CD. Nós éramos noivos. Inicialmente, Daí nós lançamos o primeiro CD, que foi no ano se eu não me engano, 1999. Eu lancei em 99 o primeiro CD, e foi lançado em 2000. Na verdade, nós produzimos em 99 e lançamos em 2000. Daí foi o primeiro de forma independente. Isso. Não, daí nós lançamos pela CPB, que era uma gravadora, como se fosse uma editora da igreja. Uma editora, né? Isso. Eles vendem aqueles livros, tem aqueles de saúde, não tem? Tem saúde, nosso amiguinho também, eles vendem, e tem também o selo musical deles, que daí nós lançamos esse primeiro CD, que era Um Sonho para Viver, e posteriormente, em seguida, já começamos a trabalhar no Livre para Amar, que foi indicado ao Grammy Latino. Nossa! Logo de cara. Mas você comentou que entrou um pouco antes, se eu não me engano, até olhando ali, você, Isso. Mais ou menos 95, 96, você estava cantando ainda de maneira nas igrejas, né? Quando você entra. Era um selo da igreja, mas era um selo meio tímido para lançar projetos de CD. Então, daí a gente carregava o selo, mas era um selo meio que a parte do mercado, entende? E daí foi bem nessa transição que nós tivemos, nós fomos indicados e ganhamos as 2 categorias do Troféu Talento, que era da Rede Record, né? Era na categoria de melhor álbum, melhor CD independente e melhor arranjo. O melhor arranjo foi uma categoria que marcou, porque era uma categoria à parte, que era feita uma análise através de grandes produtores, arranjadores, que faziam a votação, não era aberta ao público essa categoria. E daí nós ganhamos as 2 categorias. Porque no início dos anos 2000. Isso aí, o Troféu Talento. Exatamente. Então, naquela fase ali do Credit Card Hall, lá em São Paulo. Fomos, Maxud Plaza e Credit Card Hall. Eram Maxud era o coquetel, né? Eles faziam coquetel do lançamento, e aí depois era no Credit Card. Isso. Eu não...
Inclusive, Pode falar. numa das versões, eu fiz abertura do Troféu Talento pela TV, tudo. Eu me lembro que eu apresentei uma parte da programação inicial, boas-vindas. Foi muito legal. Assim, teve um ano, eu acho que foi 2002, eu não lembro. Eu digo isso porque na época eu estava em Vencedores. Sim. E Vencedores ganhou um troféu, aquele de conjunto da obra. Sim. Uma coisa que. E a primeira vez que eu fui no Troféu Talento, acho que foi o primeiro ou o segundo lá no Credicar, porque o Credicar inaugurou em São Paulo 2000 ou 2001, foi alguma coisa assim. Foi bem no início de tudo. Isso, teve aquela. Foi um dos primeiros grandes eventos, teve aquela polêmica do João Gilberto, né? Que ele tocou na inauguração e reclamou do som. Lembro bem disso. E foi nesse ano, foi o ano que o Cris Duran oficializou o início na música cristã. Eu lembro bem disso, você falou da Record, e eu lembro bem da Record focando isso, entrevistando o Cris Duran. Então eram anos ali intensos, né? Era muito, muito legal, assim. Eu me lembro que tinha a Expo Cristã, era muito intensa também com as gravadoras, a gente estava sempre em função dessas coisas, né? E o Troféu Talento era certeiro, né? Sempre, todo ano, era o Troféu Talento, todo mundo se encontrando nos bastidores e matando a saudade. E foi muito bom, nossa. Então, agora tem algumas curiosidades aí. A gente vai começar a entrar, né, nessa questão. Eu queria voltar um pouquinho antes de você gravar, porque você entra, você se converte, você já entra no ambiente, você já vem de uma questão musical, você cantava num coro. Sim. Mesmo sendo popular, já tem ali aquela questão da sua musicalidade. Quando você se converte, você entra no meio adventista, que é talvez a denominação mais musical que nós tenhamos, é de uma qualidade assustadora, mas ao mesmo tempo ela é extremamente formal. Né? Meio dos anos 90, você tem um padrão musical ali. Quando você entra e vê a musicalidade de dentro da igreja, o que você acha, o que você sente e o que vai se tornando sua referência dentro da música cristã? Então, na verdade, eu entrei bem nessa época onde, eu não sei se você lembra, o Prisma, qual era outro grupo? Carisma, do Rio de Janeiro. Prisma, Carisma, Projetarte. Projetarte, estava em alta. O Segredo. Alessandra Samadello era minha referência. Naquela época, a Alessandra era minha referência, ainda mais porque eu sempre tive muita influência do clássico e do lírico. Então eu tinha uma paixão. Ela e o Aurinei, né? Casada também com uma S, mesmo esquema aí. Bem isso. E depois nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos, assim, e foi tão bom, assim, a conversação, a troca de experiências, o carinho que nós tínhamos uns pelos outros, assim. Mas eu entrei bem nesse período e eu comecei, e para mim não foi difícil, porque no passado eu cantava Freddie Mercury, eu cantava Love of My Life, Bohemian Rhapsody nesse coral. Então, para mim, conhecer assim, essa musicalidade mais puxando para o clássico, essa coisa mais formal, né? Não foi tanta diferença, assim. Eu já me encaixava, eu já me adequei perfeitamente a esse estilo. E posterior a isso, eu e o Vidal, a gente começou a desenvolver o nosso próprio estilo, né? Eu sempre gostei muito de Sarah Brightman também, que eu curtia muito o som dela, sabe? Aquela coisa que faz a gente meio que viajar nos sons, sabe? Então, você falou de Sarah Brightman, você gostava do Era? Gostava do Era. Porque a sonoridade... Isso, Sim. Na época tinha um nome que os crentes ficavam apavorados, o pessoal chamava de New Age, né? New Age, sim, nossa. Mas tem... bombardeada nessa época, inclusive, porque a gente usava muita harpa, muito som sem a percussão, sabe? Aquela coisa mais... mais sutil, flutuante, assim. Então, eu tava olhando... Eu comentei contigo que eu fui, enfim, né? Algumas coisas eu já conhecia, outras coisas eu fui ali ver. Vocês tinham, eu digo vocês porque a questão do seu marido, produtor e enfim, né? O maestro ali. Tem uma questão da sonoridade meio medieval, né? Instrumentos, uma estética às vezes. Isso vem de onde? Então, eu não sei se é
uma ponta gótica, tipo um metal sinfônico, alguma coisa que eu sempre gostei dessa coisa misturando clássico com contemporâneo, sabe? Eu gostava dessa fusão, dessa coisa meio que leva a gente um pouco pro passado e leva a gente pro futuro, sabe? A gente começou a se adequar nesse perfil de musicalidade, assim. E eu sempre entendi, eu dizia, não, eu queria fazer um lírico nessa parte aqui, porque daí mistura uma coisa mais contemporânea e pega... E daí a gente começou a casar, né, esse estilo. Mas se você perceber, as músicas, elas têm uma variação muito grande de estilos, né, de formatos. Porque ao mesmo tempo que tem essa coisa que puxa, às vezes, por um pouco do medieval, também tem aquela coisa um pouco mais pop, né? Se bem que o meu estilo mais não era tão pop como agora vai começar a se mostrar daqui para frente, né? Eu e o Luke Pimentel, que agora é o meu novo produtor, o meu maestro agora, a gente tá, eu acho que até ele entrou aqui na live, ele deve estar assistindo, ó. Eu falei que é o homem de $1 milhão. Pois é, seja bem-vindo, já fica ali, depois consigo uma live ali, vou conversar com ele também, viu? Esse aí, meu filho, ele tem um conhecimento, uma sabedoria, e na música ele é o expert, assim. Eu agradeço a Deus por ter me direcionado essa pessoa tão fantástica. Mas a nossa musicalidade no passado tinha essa coisa, esses estilos, assim, que a gente, às vezes, remete a gente, às vezes, para o passado, aquela coisa mais bíblica, alguns instrumentos Sim. diferentes, exóticos, sabe? E, ao mesmo tempo, traz para o agora também. Mas essa coisa do New Age ficou muito, assim, evidente, porque eu gostava de músicas muito, assim, sem percussão. E daí eu acho que por isso, por essa coisa do pizzicato, essa coisa mais do piano mesmo, da harpa, esses sons, assim, eu acho que traziam um pouco desse estilo que o povo dizia que era New Age, e daí começou... E é engraçado porque a gente vai ter uma fase, principalmente nos anos 90, essa questão New Age muito combativa, muito combatida, porque você tem aquela época, claro que você estava chegando na igreja, mas tem uma fase ali nos anos 90 que tudo era nova era. Tudo era nova era. E aí era complicado. O próprio grupo Era tinha aquele Amenô, né? Ameno, eram as músicas dos desfiles, e o pessoal ficava, esse negócio é estranho e tal. Mas depois, ali no começo dos anos 2000, pelo menos uma parte da sonoridade, principalmente a parte do sopro, aquela flauta mais celta, a própria... aquela de galha, esqueci o nome agora. As gaitas. Elas são incorporadas no pessoal que vai começar a trabalhar aquela questão lá da adoração profética, aquele movimento ali de Minas Gerais, de David Keelan. Essa turma, eles vão pegar alguns aspectos disso. Inclusive, eu sou muito amiga da Bebel Keelan. Olha só que legal. A gente se conheceu nas feiras, né? Nas expo cristãs. Trabalhei em várias. E eu tinha muito carinho por ela e pro David Keelan. Então eu gostava muito dessa coisa também, dessa pegada, né? Tanto é que em algumas músicas minhas a gente colocou gaita escocesa, gaita de fole, gaita galesa, essas flautas, né? No Magnífico Deus a gente trouxe um russo, né? Para tocar o duduk, que é uma flauta de madeira maciça, damasco, e ela tem um som muito peculiar, assim, é lindíssimo. E a gente trouxe para o DVD, inclusive eu botei harpa também no DVD. Nossa, mas era complicado achar gente para tocar esses instrumentos? Então, a gente teve a sorte, né? Eu até esqueci o nome dele, meu Deus, como é que era o nome dele? Esqueci, gente, que pena. Mas ele estava participando de um intercâmbio, né, da Rússia com uma orquestra sinfônica de São Paulo. Uau! E a gente conseguiu, o Vladimir, esqueci o resto do nome dele. Mas ele é uma pessoa muito querida, e ele estava aqui no Brasil na ocasião que a gente foi, que a gente acertou tudo para ele participar do DVD. Então, nossa, eu tenho essa origem ucraniana, russa, né? Tá, então, ok. Eu tenho muito essa coisa desses instrumentos, da balalaica, das danças, eu acho muito bonito isso. Tem uma questão cultural, ok. Então tem uma questão de sangue aí. Tem. Meu avô sempre foi musical, meu avô cantava em russo,
E eu ouvia ele com os LPs dele cantando e chorando em russo, porque ele tinha saudade da terra, da Rússia, da mãe Rússia. Nossa, Então, que bacana. era Aspectos aí na musicalidade. Agora, outro fato curioso dessa primeira fase é porque você entra no ambiente adventista, que é extremamente musical, você citou aí grandes grupos. Uhum. Final dos anos 90 é uma fase de transição na música adventista, porque as coisas ficam muito parecidas, a Novo Tempo parece que é tudo muito igual ali. Tudo igual. E você tá num selo, numa gravadora um pouco menor dentro do ambiente adventista. Isso. Ao mesmo tempo, você vai, teu trabalho aparece lá no Grammy. Como é que foi isso? Reviva esses dias. Como é que vocês chegaram lá? Então, menino, se eu te contar, assim, eu me lembro que anterior ao Grammy teve o Troféu Talento. E foi uma coisa interessante, porque assim, eu tenho um amigo muito do peito, assim, que é o Samuel Modesto. Ele é um amigão, desde sempre, assim, foi uma pessoa... Figura, fiz live com ele também, lembro bem da fase dele no Troféu Talento. O que aconteceu? A nossa música era muito bem quista na Rede Aleluia, que era uma grande rede de rádios no Brasil, né? E eu me lembro que... Até hoje, eu acho que a maior rede cristã deve ser a Rede Aleluia, ainda. Sim, e eu me lembro que o Bispo Macedo, ele tinha, nossa, uma paixão muito grande pelos nossos hinos. Assim como o Bispo Marcelo Silva também. Eles gostavam muito do nosso estilo, da nossa música. E quando houve o Troféu Talento, houve as inscrições e tal, e eles viram que nós estávamos lá, eles, nossa, vieram conversar com a gente, disseram que tinham um carinho muito grande pelo nosso trabalho, que eles estavam acompanhando, que a nossa música fazia muito estilo que eles queriam muito, assim, para dentro da igreja, para as músicas da rádio e tudo mais. E aconteceu da gente entrar em 2 categorias no Troféu Talento e ganharmos as 2 categorias que estávamos concorrendo. E quando entrou daí a indicação ao Grammy, tipo, eles ficaram maravilhados, né? Nossa, olha só, a música que a gente achou extremamente de qualidade, que a gente gosta, foi indicado ao Grammy. Tipo, não era qualquer um indicado ao Grammy. E a gente foi lá e fomos juntos com a indicação de Aline Barros, o Thales Roberto, na época, também havia sido indicado, a Igreja Batista Nova Jerusalém, da MK, ambas da MK, Aline Barros e a Batista Nova Jerusalém também eram da MK. O padre Marcelo Rossi também estava concorrendo na mesma categoria, né? Mas foi uma coisa, assim, que pra gente foi... Nossa, foi um sonho realizado. Imagina, você só pelo fato de estar entre os 5 indicados já é ganhar um Grammy. Não precisava de mais nada. E nós fomos, né, para Foi o ano que a Aline ganhou? Foi o primeiro Grammy. Foi a primeira. Era o Som de Adoradores? Não lembro agora qual foi. Eu não me lembro qual era Fruto... Caminho de Milagre? Fruto do Amor. Era uma música até que ela... não, mas foi música, não foi álbum. Foi álbum. Não, era... Foi o álbum? Foi álbum. Categoria de melhor álbum cristão em língua portuguesa. Nós estávamos concorrendo ao álbum, né? E ela ganhou e eu me lembro, marcou muito aquela música, aquela versão do Hillsong, que é Digno é o Senhor, que ela tinha gravado. Lembra? Pois é, mas foi muito bom, porque foi uma festa, nós lá no Grammy, e vendo aquela celebração tão linda, né? Que a gente via pela televisão e de repente nós estávamos lá, caímos de paraquedas num Grammy latino, a primeira versão de um álbum em língua portuguesa, concorrendo, né, numa categoria do Grammy Latino. Então foi uma festa. Você estava ainda pelo selo adventista ou você estava pela Line? Você estava pela CPB ainda. Nós fomos pela CPB, pela Casa Publicadora Brasileira, e posteriormente ao Grammy nós fechamos contrato com a Line. Com a Line. Isso. Uma curiosidade aí. Já tinha, porque estamos falando de 2005, né? Foi 2004, 2005. Não, 2004 foi o Grammy e nós fechamos para 2005 o álbum Toque. 2005. E já tinha algum cantor, algum trabalho adventista tinha sido indicado ao Grammy já? Nenhum. Olha aí, foi a primeira adventista. Fomos os primeiros adventistas. Uau! Chique, né? Bastante, porque vamos colocar assim, numa categoria, né? A música adventista é extraordinário.
Sim. a qualidade, né? Estamos falando, você mesmo citou, de pessoas incríveis. Alessandra Sanadello, os conjuntos. Leonardo. Eu não lembro se eu não sei se o Leonardo foi indicado ao Grammy alguma vez. Eu não lembro agora disso. Foi agora. Ele já teve indicação. O último dele foi indicado. Foi agora. Uhum. Tá certo, ok. Então, mas e é engraçado que você não tá nem no Novo Tempo ainda, né? Você tá no selo menor. Impressionante então, isso. É verdade, eu tava pela CPB, tipo, a casa publicadora tem pra história dela uma indicação ao Grammy. Olha aí. Aqui, como eu brinco e digo, a gente tá falando de história. É histórico, tá vendo? É história. Primeira adventista indicada. Muito bom. Agora, vocês já estavam. O fato de vocês já estarem nesse circuito da Expo, Troféu Talento, já mostra algumas coisas diferentes, né, na questão de vocês. Porque os muros adventistas sempre foram muito altos, né? Não era uma transição, não era um negócio fácil. Mas mesmo assim você vai para a Line. Nessa época a Line tá ali numa fase áurea, extraordinária, né? Uma fase gigante. Eu acho que o Maurício, ainda é o Maurício em 2005, ou ele já tinha... Ainda é o Maurício, não é? Ele era, se eu não me engano, se eu não errar aqui, era o diretor comercial da gravadora. Isso, é uma fase áurea que a Line tem. Total. E você já tinha comentado dessa questão da Rede Aleluia, né? Isso. Foi. A Rede Aleluia, ao mesmo tempo que ela era, eu vou usar a expressão assim, fechada no sentido de estilo, porque era basicamente só Line, Sim. Era um canhão de projeção. A Rede Aleluia no Brasil inteiro. E aí, quando vocês entram na Line, você sente de cara essa diferença de ter uma estrutura agora? Como é que foi isso? Total, né? Tipo, o teu rosto nos ônibus de São Paulo, isso não é uma coisa normal, comum. Ao longo da nossa trajetória dentro da Line, nós fechamos 100 mil cópias de CD físico, né? Minha música rodava em todas as rádios, praticamente, do Brasil, né? Eu via minha música rodando em programas de TV direto. Então, foi uma mudança muito grande. E aqui... Você fez algumas vezes lá o Gospel Line com o Nil? Era o Nil naquela época? Acho que não era mais ele. Quando eu entrei, tinha terminado o programa. O programa, tá. Daí começou o programa com a Isis Regina, que daí era tipo um programa tipo Hebe Camargo da Record, assim, que ela apresentava. E daí tinha... A Mara chegou a apresentar isso, não teve? Depois da Isis, ainda foi a Mara que apresentou. Nossa, a Mara era parceira. Nem lembrava, nossa, eu nem lembrava desse programa, agora que você falou que me veio ali aquela questão. Sim. Era sábado à noite. Era sábado à noite. E eram programas, inclusive como o Troféu Talento, era transmitido ao vivo pela Rede Record e Rede Família, no mesmo momento. Tinha isso. Nossa. Então eram dois canais. Eram dois canais. Você ficou quanto tempo na Line? Ai, deixa eu ver. Eu fechei com eles a parceria. Ai, tá caindo meu fone. Fechei a parceria em 2005, que a gente lançou o Toque de Poder. 2005, 2006, 2007, 2018, 2019. 4 a 5 anos. Uns 5 anos com a Line. 5 anos. E nessa época você falou da tua música, qual era, assim, qual foi o primeiro cartão de visita, assim, você entrou na Line, qual foi a música que estourou, que entrou na programação? Foram duas músicas que foram trabalhadas com eles, era Toque de Poder e Águas que Curam, que inclusive hoje essas duas músicas fazem parte do Inário do Templo de Salomão. Elas entram... Uau! Histórico. Não sabia que tinha o Inário lá. Pois é, eu tô sabendo agora que tem o Inário lá. É o Inário geral da Universal, né? De todas as igrejas. Todos cantam essas duas músicas, em todo o Brasil. Eles cantam. Nossa! E ao mesmo tempo, você pegou essa fase... Quando você saiu da Line, ainda tinha o Troféu Talento? Tinha o Troféu Talento ainda. Não. Minto, desculpa. Não, já tinha terminado, já estava encerrando. Quando eu saí da Line, a gravadora fechou. Eu saí porque a gravadora... Isso, você saiu... Você pegou essa fase que até hoje... Eu fiz live com o Maurício. Sim. Algumas. Inclusive, eu falei com ele um pouco antes da live, né? Conversou com ele mandou um abraço para você. E lembrou do tempo. Algumas coisas são inexplicáveis, né? A Line ter fechado é uma dessas coisas. Não dá para entender.
Não dá para conceber. pelo poderio que era, né? Assim, eles tinham tudo na mão, é um negócio um tanto quanto assustador. Mas nesses anos ali de Line, depois da Line você assina com a Novo Tempo, não é isso? Foi. A gente assinou com a Novo Tempo, porque nós assinamos para lançar um DVD, seria o meu primeiro DVD, um álbum duplo, e mais o Blu-ray, que na época estava começando. A levantar essa tecnologia, né, que seria o Blu-ray, que acabou não pegando o Blu-ray, né? Mas... O Blu-ray, ele teve como competidora o digital. Foi. Daí não vingou, porque o digital... Mas você chegou a lançar? Lancei um Blu-ray, exatamente, com a Novo Tempo. Daí isso foi em 2010, nós lançamos em 2012 o álbum duplo e 2013 o meu DVD. Entendi. E como é que foi? Tem umas coisas na sua trajetória que são muito peculiares, assim, no sentido de que, né? O caminho contrário. Você fez o caminho contrário e um caminho difícil no sentido de que você estava em algo ligado a adventista, você vai para Line, tem nada a ver, né? Não. Estilo, nada. E você sai de lá e volta, e aí você vai para Novo Tempo, que é o grande braço musical do sistema adventista. É verdade. E essa transição, você falou que lá atrás você sofria, por exemplo, com a questão New Age, né? Do estilo musical. Sim, muito. Quando você volta... você sai da Line, você volta ali para o ambiente da Novo Tempo. Uhum. Você teve dificuldade nesse processo? Você fez aquelas faculdades, aquelas questões de música dentro da Adventista? Eu esqueço o nome da universidade que a Adventista internatos, o NASP, internato. Isso. Não fez. É que para te explicar por que eu fiz o caminho inverso, daí tu vai entender. Porque, assim, eu entrei exatamente de uma forma diferente que a maioria. A maioria que canta na igreja, que lança, né, já nasceu. Desde o ventre materno. Eu me converti já com 17 anos de idade, sabe? Então, eu já vinha com uma bagagem diferente, né? Uma escola diferente, por assim dizer. E eu não participei de internatos, então eu não tinha as turmas, né? Essas turmas fechadas aí de internatos que têm os seus estilos próprios dentro da igreja. Então, na verdade, eu comecei a fazer uma música com a nossa identidade, a nossa cara, né? Que fugia da regra, do padrão que se ouvia, que se fazia naquela época. Por isso, claro, tudo que é diferente, tudo que é novo, às vezes tipo assim, é tido como é um fogo estranho, né? É um fogo estranho. Vamos ver, vamos analisar, tal. Mas eu me sentia muito à vontade em ministrar, em cantar em igrejas de outras denominações. Eu sempre fui muito interdenominacional. Eu nunca fui muito padronizada, aquela adventista padronizada, sabe? Nossa, que faz exatamente isso, canta só esse estilo, não. Eu sempre tive essa pegada mais, como o povo dizia, mais penteca, né? Eu sempre tive essa coisa mais calorosa, mais intensa no louvor, na maneira de me portar, na forma de ministrar, algo que era bem diferente, que os cantores adventistas não ministravam, né? Mulher não pregava, sabe? Então eu comecei a trazer esses ingredientes, né? Inclusive o meu DVD, na Novo Tempo, foi o primeiro DVD em que uma mulher pregava. Então, pense, eu enfrentei muitas oposições, mas eu fui... Seu DVD saiu primeiro que o da Rafaela Pinho, não saiu? Foi primeiro, não foi? Eu acho que o dela é 2014. Não, teve CD... Não, esse DVD, o último dela, foi depois. Foi depois agora. Tá. O meu foi primeiro. Eu lancei em 2013 meu DVD. O dela eu acho que foi um ano depois, né? Foi naquela época. Não me recordo. Isso. Então, daí, tipo, era para ter um pastor ido pregar, o pastor Fernando Iglesias, depois o pastor Neymar China, não deu, o pastor Bulhon, na verdade, queria também o pastor Bulhon, não deu, o pastor Bulhon. Nossa, o Alejandro Bulhon, é esse? Alejandro Bulhon. Não. Nossa, eu lembro dele na TV, não está escrito. Daí não conseguimos, as agendas estavam totalmente fora, né?
Daí eu me lembro que a produtora do DVD, junto lá da Novo Tempo, a Celinha Grace, ela chegou e disse assim, toma a sua Bíblia, é tu que vai ministrar, tu que vai pregar. Daí eu, uau, meu Deus, eu não estava esperando isso, mas peguei, fui lá, fui no camarim, orei, pedi direção de Deus. Nós gravamos uma vez só, não precisou repetir nada. É como tá no DVD, assim, que foi a pregação. E foi a primeira vez de tudo nesse sentido, né? Uau. Uma mulher pregando, eu ministrando. Levantar a mão também era um tabu muito grande. Pediam para mim ser mais tímida no meu erguer das mãos. Aleluia, glória a Deus, eu tentei comedidamente realizá-lo dentro daquilo que eu sentia, apesar de que, por mim, a coisa teria sido muito mais intensa, mas respeitar, né, os padrões ali estabelecidos, me mantive. Mas foi isso. E você tá narrando aí, porque a conversa ela é no sentido informal da coisa aqui. Sim. A gente vai juntando algumas pontas, né? E eu lembrei, eu fiz a live com a Aurinei, eu fiz 2 lives com ele, o marido da Alessandra Samadella. E ele narrando ali, depois eu vi algumas entrevistas da Alessandra, a própria Alessandra teve algumas dificuldades, né, nessa questão. Sim. Mulher, estilo, rompendo fronteiras. Muito. Depois eu fiz a live também com a Rafaela Pinho. Uhum. E ela também, inclusive, quando eu fiz a live com ela estava voltando a lançar pela Sony, através do Maurício, né? E ela narra na conversa com ela, foi uma live bem legal, ela fala bastante também, que ela também passou por grandes dificuldades por não ter aquele perfil 100%. Sim. E você contando, né, falando sobre isso, também tem ali suas dificuldades. É uma questão comportamental, é complicado, né? É um costume, é uma tradição da igreja. Como a denominação, ela se apresenta aqui no Brasil, né, através dos alemães, né, que trouxeram o adventismo aqui para o Brasil. A gente conhece a cultura alemã, ela é muito mais... fechada. Ela é mais fechada, ela é mais rígida. Então, ela se padronizou nesse estilo, né? A gente até entende. Mas é que como as coisas evoluem, como os tempos são outros, né? A gente precisa se abrir um pouco mais, ter um pouco mais de flexibilidade. A musicalidade também veio pelos alemães, mas a questão da musicalidade é americana. Ela é as versões, inclusive essa tua questão de repertório, porque você tem a questão própria das letras e tal, mas teve um bom tempo que música adventista era praticamente versão. Versão. A maioria, eram todas versões, praticamente. A gente ouvia. Ouvia em inglês, daí já saía a versão em português na igreja. Né? Isso, versões, inclusive, algumas clássicas depois. Sim. Lembro, o Prisma fez muito isso nos anos 80, 90, tinha muita música do Prisma. Sim. Agora, você não era de berço, mas aí o seu esposo era, né? Meu esposo era. Mas o interessante é que ele... a gente sempre estava buscando fazer algo distinto, sabe? Algo diferente do que tinha. Porque se replicava muitos estilos. Muito iguais, né? E eu nunca gostei de padronizar coisas. Porque as pessoas, elas têm temperamentos distintos. A forma, né, de cantar é diferente, né? Então, poxa, vamos fazer alguma coisa diferente que nos realiza, né? Não replicar o que já existe. Replicar o que já existe já tá cheio. A gente nem sabe quem é quem mais, porque tá tudo igual. E daí a gente começou a nos descobrir musicalmente, procurando, buscando. E claro que no início a coisa vai andando aos poucos, né? A gente ainda é bebê, porque o Jordani, a gente começou a trabalhar junto, ele tinha 17 anos. E a gente começou aos poucos evoluindo juntos, né, nesse sentido. Até que a gente vai se firmando, vai solidificando, né, o perfil musical e vai chegando em algo distinto, assim, bem distinto, inclusive, né? Que as pessoas ouvem e dizem, não, é Fernanda, é Jordani, né? Então, era isso que eu ia perguntar, a respeito dessa assinatura, né, dessa questão de produção. O meio adventista tem alguns... nessa parte de maestro, tem alguns gênios, né? Sim. Williams Costa Júnior, ele é um fenômeno, assim, de uma qualidade extraordinária. Você tinha esqueci aquele que cuida da academia da voz, o maestro também, muito ligado tinha um Projetarte, Integração
E tem um outro, Tem o Jader Santos. Jader Santos, Já. que rodou ali pela questão do Prisma e Arauto do Rei. É. Arautos do Rei. Tem academia, é a Academia da Voz ou a Academia do Canto no meio adventista? Academia da Voz, né? É a Academia da Voz. É um coral, acho que do NASP, que pega gente de todos os grupos e eles fazem alguns trabalhos. Eu esqueci o nome do maestro ali que faz. Linneu. O Linneu. Tá aqui, o Pedro Linneu Soares. O próprio Lucas Pimentel, que hoje é meu produtor, ele foi um dos grandes caras que se destacou. Músicas que ele compôs, né? A letra, a música em si, arautos gravaram, hoje são hinos da igreja. O Luke Pimentel. Sim. Então, como é que era essa questão? O teu marido faz parte de uma dessas gerações aí de gênios, assim, até porque começou com 17 anos, a história dele, a tua história e a dele me lembra muito, com as devidas proporções, a história da Alessandra e do marido, né? Aquela questão, como é que era esse cruzamento de referências ali, de estilo dessa geração? É mais ou menos todo mundo ali da mesma idade? Tinha ou não? Ficava meio de fora por não estar nessas produções, no eixo? Como é que funcionava? A gente andava meio que paralelo. Até por isso que a gente começou a fazer uma música diferente, né? A gente andava meio que paralelo e a gente galgava coisas assim fora. Eu sempre tive essa visão, né? A minha ideia era não ficar fechada na nossa música. Eu queria expandir, é o propósito. É expandir, é romper, né, com essas muralhas. E foi o que a gente estava tentando conquistar, né? Adquirindo essa coisa de se libertar um pouco da padronização. Entendi. E quando a gente alçou o voo maior, assim, né? Troféu Talento, Grammy, se evidenciou mais nosso ministério. Fechamos com uma gravadora fora. Inicialmente fomos vistos como as ovelhas negras, né? O que eles estão fazendo fora? Se desviaram? O que é isso? Para onde que estão indo? O que é isso? Mas aí... a tua agenda diminuiu nessa época no meio adventista e acabou indo naturalmente mais para a linha mais da Universal, tu sabes que eu sempre tive mais agenda fora. Entendi. Depois, quando eu entrei para Novo Tempo, que eu comecei a ter agenda muito grande adventista. Porque eu não tinha quase agenda adventista. Era muito fora. Eu ministrava em igrejas em todo o Brasil, diversas denominações. Pregava, Igreja Batista, Quadrangular. Eu preguei, cantei na igreja do como é que era o nome da pastora? Esqueci também de novo. Da igreja da pastora converteu o PG. A Renatê? Sim, se não. Eu acho que deve ser nessa. O PG teve um tempo grande na Renascer, depois eu não sei. Sim. Porque ele foi para o Rio de Janeiro. A primeira igreja que ele se converteu, eu ministrei, eu cantei, eu preguei. Ok. Eu andava em todas as denominações, eu cantava, e a Line me deu muito essa abertura, sabe? E eu tive a oportunidade de conhecer e estar no meio de muitas pessoas, e isso, nossa, foi maravilhoso, assim. Foi um momento ministerial. Inclusive, acho que não é exagero pensar que você ficou aí um tempo na Line, depois você volta para a gravadora. É bem provável que uma parte do público adventista tenha te descoberto nessa fase já da Novo Tempo. Não te conhecia antes. Não, tem pessoas que até hoje, do meio adventista, perguntavam: eu achei que tu fosse assembleiana ou batista, nunca pensei que tu fosse adventista. Me descobriram ali daí, né? Depois já de um bom tempo de ministério lá. Mas a Line me deu oportunidades, assim, tremendas. Tipo, eu cantei para mais de 100 mil pessoas na Praia de Boa Viagem. Cantei para 55 mil no Machadão, lá em Rio Grande do Norte. Nossa, foi muito, muito legal, assim. Foram experiências tremendas que eu tive na Line. Os eventos, o acesso que eles tinham, né? Principalmente essa região do Nordeste, as mobilizações eram muito grandes mesmo. Muito grandes. Era um negócio impressionante. Era gigante a coisa. Muito legal. Daí conheci Marquinhos Gomes nesses eventos. Cristina Mel era minha amiga íntima. Mamara. Soraya Moraes, querida. Até fez uma música para eu cantar no lançamento da Line. Então, assim, a Soraya teve uma fase na Line extraordinária. Também Grammy, né? Ela foi pro Grammy.
Foi pro Grammy, ganhou a estatueta lá, o megafone lá. Que E bacana. foi muito legal. Regis Danese, gente, Kelly e Regis eram que nem irmãos. Até hoje a gente se conversa. Foi um tempo muito bom. Foi um tempo e de grande exposição. E aí você volta para Novo Tempo, e até pensando na linha do tempo, a Novo Tempo teve uma transição grande ali, final dos anos 90, início dos anos 2000. Tem ali alguns fenômenos que acontecem no meio adventista, não necessariamente na Novo Tempo. O próprio Leonardo Gonçalves é um desses, ele chacoalha tudo, né? Tudo. Com a pegada musical, aquilo tudo. E aí começa a surgir a nova geração. Mas, ao mesmo tempo, quando vai passando ali 2010, 2011, o mercado vai começando a sentir os efeitos da questão das mudanças de tecnologia. Muito. Então, você e o seu marido muito antenados na questão de produção, de mesclar estilo musical, mas e essa questão tecnológica? Vocês foram sentindo que os ventos começavam a soprar em outra direção? Como é que vocês viveram essas transições? Totalmente, porque até porque a gente acompanhava colegas que foram colegas da Line Records, né? Daí teve a Sony começou então a lançar artistas que eram da Line, né? Muitos colegas meus da Line foram para a Sony, inclusive houve um convite, né? Por parte da Sony para a gente ir, só que como naquele momento a gente achou melhor que fosse lançar o meu primeiro DVD, né, que a gente estava envolvido com essa coisa, eu queria lançar o meu primeiro DVD e eles estavam oferecendo, tal, a gente foi para Novo Tempo, enfim. Mas quando começou a ver essa mudança, essa transição, a gente começou a ver que precisava se atualizar, o digital estava vindo com força total, o físico já não seria mais realidade. Você foi sentindo a queda de vendas? Total. Porque isso não tinha a queda de vendas na música cristã, ela acontece um pouquinho depois do que vinha acontecendo na música secular. Não tinha a ver mais com sucesso ou não, as vendas foram caindo. Inclusive a Sony, ela surge nesse movimento aí de quando gravadoras seculares começam a entrar um pouco mais de cabeça na música cristã, porque vendia mais que a secular na época. Isso. Curiosamente, a Sony foi a primeira a se ligar no fim da mídia física. Eles foram muito radicais com isso. Foram. Né? Então, você sentiu essa queda na questão das vendas, do desempenho? Total, porque a nossa agenda ela era muito vinculada na Novo Tempo à venda de CDs. Então, assim, a gente levava uma quantia de CDs para vender, ou então vendia antecipadamente, né? Porque ainda existia um pouco da dificuldade de você cobrar cachê, de você pedir um valor, né, para o seu ministério, para estar lá na apresentação. Então, existia um pouco dessa coisa, essa visão, né? Deus te deu de graça, você tem que fazer de graça. Então, isso foi aos poucos, sabe? Era complicado essa negociação. Então, se usava muito os CDs como uma forma de haver uma troca sólida, sabe? Você não está pagando para a pessoa somente estar ali cantando. Não, você está pagando, mas você está recebendo um produto. Está levando algo para cá. É uma coisa mais palpável. Então, daí era mais aceita. Então, daí se vendia os seus CDs, fechava uma quantia X e você ia para a programação, né? Com essa mudança do físico para o digital, começou a ter a necessidade, então, precisa cobrar um cachê, precisa ter, né? As pessoas precisam viver, os cantores precisam viver, precisam pagar suas contas. Então, daí, a gente nota nitidamente, não tem mais negociação em CD. As pessoas não param no final da programação para comprar o teu CD. Você começa a ouvir no digital isso. Então, eu mesma já nem fazia mais questão de ir em eventos e levar CDs, porque tinha toda a parte do transporte também, essa dificuldade, às vezes não chegava, era uma luta, né? Mas como o digital começou a se estruturar com uma força muito grande, a gente começa a ir, então, cobrando cachê, e as pessoas começam, daí você começa a dizer, ensinar o povo. Nossa, vai lá no Spotify, vai lá na Deezer, vai lá no Napster, e começa a ouvir a minha música, se inscreve no meu canal,
sabe? Daí você começa A linguagem começa a mudar, né? Você começa a... Então, agora, um outro detalhe, porque você migra, você tem o seu público, que ele é constituído das várias, né? A turma da Line, a turma que te conheceu pela Rede Aleluia, até vi os comentários aqui, eu te conheci na Rede Aleluia, eu fui pela Rede Aleluia e tal. Você sentiu que o teu público, agora falando do teu som, teu público, ele teve mais facilidade ou dificuldade da transição? Estou falando agora no público. Porque tem cantores, nós temos cantores extremamente populares, né, que as redes sociais, milhões de pessoas. Mas quando você vai ver, por exemplo, no Spotify, então uma pessoa que tem lá 10 milhões de inscritos no YouTube, 5 milhões no Instagram. O Spotify é 100 mil. Então, o público não migrou, o público não foi. E nós, estou falando de alguns cantores, a gente tem, vamos pegar uma esfera, um nome assim, um Matos Nascimento. Ele é um fenômeno em popularidade, super popular. Mas é um perfil que o público que acaba tendo dificuldade no digital. Porque o público não está acostumado, não desenvolveu. Não. Como é que você sentiu isso com relação ao teu público? Porque você sai da Line, que é muito popular, você volta para Novo Tempo, os adventistas acabam sendo, sim, é um público mais diferente. É só pegar o estilo de TV da Novo Tempo para outras denominações. É um negócio mais sofisticado. Sim, sim. O público migrou? Olha, tu sabes que uma coisa interessante, que ali por volta de 2010, mais ou menos, eu e o Vidal, a gente sempre pensando à frente, né? A gente já entrou para a ONE-RPM, sabendo que o digital viria com força, né? Então eu já tinha relançado todos os meus projetos via ONE-RPM no digital, todos os CDs que até então eram de gravadores, que já tinha passado o prazo, né? Do período já que eles utilizavam para venda, a gente pegou todos os meus títulos e eu relancei via One independentemente. E a gente já pensando nisso, né? Então, quando houve mesmo o boom do digital, eu tinha quase toda a minha discografia já no digital. Né? O que faltava ainda era o lançamento com a Novo Tempo. A Novo Tempo ela demorou um pouquinho mais para se adequar ao digital. E como o trabalho foi feito por eles, eu tinha que esperar o tempo deles. Eu não podia daí me antecipar, o trabalho pertencia a eles, né? Enfim, então, os meus projetos antigos, todos, a gente já tinha colocado no digital via ONE-RPM. Já o lançamento pela Novo Tempo, que daí muita gente começou a me conhecer via Novo Tempo, naquele momento, começou também a ouvir os meus trabalhos antigos. Então, eu não tive muita dificuldade nessa transição, sabe? Porque daí começaram antecipadamente a ouvir os meus trabalhos que eram antigos, que talvez eles não tinham tido contato. Muita gente que já tinha tido contato ouvia fielmente os meus projetos, meus trabalhos. E, por incrível que pareça, eu tenho mais seguidores fiéis à minha música, né? No Spotify, no digital, né? Exatamente, mais do que às vezes até ouvintes. Porque ouvintes, às vezes, você tem um boom quando lança uma música. Mas eu tenho muitos seguidores fiéis que se mantêm ali conectados comigo. Então, eu acho isso e não é interessante ao mesmo tempo, mas eu acho legal porque qualquer música que eu lançar, os meus seguidores vão... Você tem uma base. Vão conferir. Não, isso... Vai ter uma base sólida ali, né? Que são fiéis mais ao meu trabalho, sabe? No universo das plataformas, uma base consolidada é ouro, né? Porque nem todo mundo, tem muita gente acompanhando aqui, assim, tem muita gente que não entende os mecanismos hoje. Sim, né? Sim. Porque você tem muito essa questão, onde é que o cantor hoje, ele de fato ganha, né? Então, essa questão dos números que você falou, não é só na explosão de um lançamento ou não é só ver no vídeo do YouTube. Exatamente, então isso aí. Então isso aí pode falar. Ela tem que se manter contínua, porque existem pessoas que dão o boom do lançamento e depois some todo mundo, não ouve mais. O bom é você ter continuamente pessoas ouvindo a sua música, apreciando
o seu trabalho. E eu tenho que agradecer, porque continuamente eu tenho pessoas que estão sempre, pessoas ali que estão ouvindo minhas músicas mais antigas e que me mandam mensagem, Legal. eu ouço todo dia essa música porque essa música me marcou, essa música, né, eu tenho um testemunho com essa música. Então, até hoje o povo lembra dos meus antigos sucessos, lá no tempo da Line, sabe? Até hoje o pessoal ouve e às vezes no YouTube mesmo eles comentam: puxa, Fernanda, até hoje eu ouço e para mim sempre é como se eu ouvisse a primeira vez. Então, tem Legal. muito povo fiel, assim, né? O meu público eu geralmente digo que são fiéis. E eu só tenho a agradecer por isso. Desse teu tempo da Line, assim, vai lá, qual foi o grande hit, assim? Qual foi a música que você percebeu, inclusive? Você citou duas que estão no inário lá, né, do Templo Salomão, da Universal. É negócio que cura. São essas duas aí que... Sim. No meu ministério, na minha discografia, foram as duas que marcaram muito. Porque onde eu ia, por causa da Rede Aleluia, por causa das igrejas, enfim, o povo cantava junto. Tipo, eu vi 100 mil pessoas cantando junto comigo num grande evento, dessa grande concentração de milagres e fé que aconteceu na Praia de Boa Viagem, que foi uma coisa assim que, nossa, ouvir 100 mil pessoas cantando a sua música é algo... E assim, você é do Rio Grande do Sul. Sim. Rio Grande do Sul, né? A turma cantando no Nordeste. No Nordeste. E sempre foi assim, onde eu ia no Norte, no Nordeste, em São Paulo, sempre foi muito... Nossa, foi muito bem recebido, o povo cantava junto nas igrejas comigo, então era um sonho real, assim, na minha vida. Bacana. Eu falei que é descontraído e, enfim, vamos ver. Eu sei que você tá frio aí, mas faz um trechinho de uma das duas, um refrãozinho aí pra turma relembrar. Deixa eu ver, qual delas? Inspira o meu viver com teu toque de poder, vem agora libertar, em mim habitar, alívio e refúgio és para mim. Essa é a toque de poder que até hoje eles cantam, né? Nas igrejas. E se eu não cantar, eu sou linchada também. Marcou a minha discografia, né? Eu digo, vou me linchar. Se eu não cantar, toque. Você não canta. E aí eu tenho que orar também, daí no meio mais adventista. Eu sou linchada, porque se eu não canto, o povo fica de mas bravo. É bom ter essas. É bom ter essas canções assim. Quando você coloca sobre essas transições o grande alcance que tinha, e você fala, a gente estava falando há Novo Tempo, e eles lançaram uma sequência de trabalhos assim incríveis, de DVDs extraordinários, mas na queda da mídia física, né? Eu lembrei, por exemplo, tem um trabalho do Arautos do Rei, que é o DVD de 50 anos, que eu comprei. Eu fiquei muito feliz porque um dia eu entrei acho que foi na Americanas, não sei. Nem lembro. Acho que foi na Americanas. Aí eu chego lá, tá aquele box dos 50 anos. São 3 DVDs. Sim. Aí tava assim, tipo, R$15. Aí eu falei, não, gente, isso aqui é de brincadeira. Eu, ao mesmo tempo que eu me alegrei pelo valor, eu falei, isso aqui é bom demais. E comprei, né? Nossa, passei muito tempo. Eu tenho um home lá e ainda da mídia física, né? Ainda com DVD, sim, com Blu-ray e tal. É maravilhoso, maravilhoso. Da própria Rafaela, né? Sim. O seu. Então são todos trabalhos que acabaram não surfando, né? Sim, na verdade, houve uma parceria com as Americanas, né? No momento da gravadora, e eles fizeram esses promocionais para tornar mais populares os trabalhos, né, da gravadora Novo Tempo. E daí a gente encontrava todos os trabalhos de Arautos, Daniel Lidick também, o nosso trabalho, Rafaela Pinho, todo o pessoal, então, você encontrava com um preço mega acessível para o povo conhecer. Então, houve mas já nessa era de mídia física caindo, né? Já estava caindo. Infelizmente, foi no momento mais difícil, né? Daí até, inclusive, o povo lamentou, porque foi bem nessa época que iria tornar um pouco mais popular, que a mídia digital entrou com força total e daí desbancou completamente o físico.
E quando se formou essa nova realidade aí, Aham. essa questão das redes, ela não é simples, né? Não. Você teve, eu confesso que em termos de acompanhar, eu passei a acompanhar muita coisa mais recentemente, Sim. nessa fase de pandemia. Eu era um dos que eu não manjava nada de Instagram. Aham. A gente começa a passar o tempo. Dois. Eu confesso que assim, eu vivi dois grandes momentos do mundo digital, que foi a saída do ICQ para o MSN, que era algo ali da minha geração, que eram as madrugadas, porque a internet a gente ficava de madrugada para poder pagar menos. E depois eu vivi. Exatamente, internet de escada, é um negócio, né? E eu vivi plenamente o Orkut. O Orkut foi a rede ali que ali eu vivi plenamente. Sim, ali. Esse negócio. No Orkut eu se deliciou. Então, eu já mudei pro Facebook. Eu já mudei pro Facebook meio na marra e zangado porque o Orkut tinha acabado. Falei, poxa, todo mundo ficou triste com a saída do Orkut. Pois é, quando surgiu o Instagram, eu falei, eu não vou para esse negócio. Não vou, tô aqui, já tô passando da idade de ficar com esse negócio, vou ficar aqui. Aí na pandemia, até pela questão de fazer, eu vou começar, eu sempre gostei muito de música, de história, falei, vou começar a fazer coisas sobre isso. Aí tinha que ser pelo Instagram, era o mais fácil. Aí é que eu fui entender, e aí que eu fui começar a pesquisar, seguir, ver. Então, tem muita gente que eu acompanho de 2 anos para cá em termos de rede social. Sim. Então, eu passei a acompanhar você também nessa fase. Sim. E você muito ativa, né, nessa questão. Você, não sei se você teve dificuldade para começar, mas você pegou o jeito e abastece muito bem as suas redes. Não, mas no começo... Mas deixa eu te contar que isso daí foi, infelizmente, foi depois do falecimento do Vidal. Né? Porque então já foi agora. Anteriormente a isso, o Jordani vivia me chamando, puxando a orelha. Você tem que abastecer o seu canal, o seu Instagram, tem que postar, tem que fazer. E eu era muito assim, sabe aquela coisa, né, do pessoal da nossa idade, da nossa geração, é de vivenciar o momento, não registrar. Então eu tive dificuldade em fazer isso, mas depois do falecimento do Jordani, infelizmente ele não viu essa minha fase, eu fiquei um pouco mais ativa, porque daí eu comecei a ver que as pessoas queriam um feedback. Como que tá a Fernanda? Ela vai continuar? Como que vai ser isso? Então, até para mim mostrar como eu estava encarando na minha nova realidade, né? E muitas pessoas passando por situações semelhantes, né? Sim, aquela coisa da empatia, estão passando por experiências semelhantes, perdendo entes queridos, perdendo pessoas, a pandemia se expandindo e fazendo mais vítimas. Então, isso acabou gerando esse meu engajamento maior, sabe? E eu vi a necessidade de dar uma palavra de conforto, de mostrar, às vezes, muitas pessoas falando, a Fernanda agora tá demonstrando uma imagem que nem parece que perdeu o marido. Eu falei, gente, tô tentando me reinventar, porque a gente não pode morrer, tipo, eu sou viúva, eu sei, eu perdi a pessoa que eu mais amava, mas eu preciso pela minha filha, pela minha família, pela minha mãe, né? Eu preciso novamente continuar, avançar. Então, existiu muito também essa coisa de algumas pessoas quererem me taxar. Esse é o lado ruim, né? Das redes, inclusive. Sociais, acabaram querendo entrar muito na minha intimidade nesse sentido. Mas eu vejo que eu me engajei mais exatamente pelo lado, para mostrar que eu continuo, que eu quero continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, que eu tenho um legado para continuar realizando, né? No meu ministério, não é à toa que eu tenho 26 anos ministeriais, que eu tive uma discografia, né, que hoje eu posso dizer que, através de minhas músicas, eu posso dizer que muitas pessoas conheceram o Senhor Jesus, hoje servem ao Senhor Jesus por intermédio delas, né, não me vangloriando, mas foi um meio, um instrumento. Mas é história, é legado mesmo, é isso mesmo. Foi através, né, desse meio que Deus usou. Então, eu preciso continuar, eu preciso avançar, eu tenho que me reinventar. Graças a Deus, Deus colocou pessoas no meu caminho para que eu conte uma nova história daqui para frente, que eu possa servir para o reino de Deus, entende? Eu quero ser útil para Deus, quero ser útil para o reino do Senhor. E independe de placa denominacional, eu quero novamente continuar rompendo as muralhas, eu quero
proclamar as verdades do Senhor, proclamar o reino de Deus na terra. Né? E Jesus está voltando aí, nós precisamos quebrar com as diferenças, né? Que muitas vezes nos dividem e nos separam. A gente precisa entender que nós precisamos pregar o reino de Deus, precisamos pregar o amor, a salvação em Cristo Jesus, e muitas vezes se esquece isso por uma ou outra diferença pequena. Sim. E a gente precisa pensar no maior, né? Então, esse é o meu chamado, esse é o meu propósito, é para isso que eu estou continuando, é para isso que eu vivo, né? Então, esse é o meu propósito. E você, inclusive, como é que é a questão? A gente falou muito desse teu tempo na Novo... Nossa, falou muito do teu tempo na Novo Tempo. Essas gravadoras com esses nomes quebra a gente. Né? Você ainda está sob contrato com eles? Você saiu? Como é que está a tua situação? Porque você está produzindo. Sim. Então, como é que está isso hoje? Não tenho mais um contrato. O contrato que eu tinha era sobre o projeto Magnífico Deus. Né? Não foi renovado mais nenhum contrato. Eu estou independente nesse momento, lançando singles, o primeiro single de uma série de 3 singles que o Vidal deixou semi-prontos, né? O maestro Luke Pimentel é que está organizando o resto, né? Não chegou a ser feito o mix das músicas, nem a masterização, nem a minha voz foi colocada. Então, o Luke, ele começa daí a trabalhar nesse contexto, né? Das coisas semi-prontas, não estão completamente prontas, e a gente vai começar a escrever também uma nova história, com músicas autorais do próprio Luke Pimentel, que ele tem músicas lindíssimas, e que a minha próxima canção, meu próximo single vai ser uma música autoral dele, né, que a gente vai intercalar, até para trabalhar novos estilos, até para a gente penetrar em novos nichos também, né, e para aquilo que eu estava convencionalmente já na minha identidade musical. Eu quero também me aventurar em outros estilos, eu acho isso interessante. O pessoal até perguntou, é inevitável? Às vezes as pessoas, não necessariamente o fato de você não estar mais na gravadora Novo Tempo não significa que você não está mais na denominação adventista. Você saiu das duas ou você saiu só da gravadora? Não, como é que está a tua situação? Eu saí da gravadora, né? E tô realizando o meu ministério, né? Independente. E estou cumprindo com o meu propósito, meu chamado, né? Até então, pertenço ainda à igreja, né? Mas como eu disse, eu não me limito a ministrar só na igreja adventista. Eu tenho um chamado maior, né? Então eu vejo isso. Sim. Não vejo isso como uma impossibilidade e quero avançar, quero continuar levando a mensagem e eu tenho muito carinho por que nem o pessoal da Brasa. Sábado eu vou estar com o pessoal da Brasa, Zona Norte aqui no Rio Grande do Sul. Estou sempre assim envolvida com essa galera jovem de outros ministérios e eu amo isso, eu amo estar no meio deles. Você fez um cover do worship. Foi da casa? Foi, na casa worship. Foi, né? Eu vi lá no teu canal, você fez o cover ali também. Você acaba transitando, né? Bastante aí pelos estilos. Camila tá aqui, ela é da BZN, ela vai estar lá me recebendo sábado que vem agora. Camila, tamo junto, vamos lá. Fernanda, eu não sei nem como é que tá teu tempo aí, a gente já passou de 1 hora aqui. Ainda aguenta mais um pouquinho? Aguenta, tranquilo. Então tá bom. Nesse aspecto, você que tá passando frio, eu tô de boa aqui, porque a temperatura está boa. Eu tô com roupa pesada aqui, então eu não tô passando frio, tô aqui no meu home studiozinho, que ele é lacradinho, ele é bem... então tá tranquilo. Gostosa, ouvindo até o teu relato, inclusive, acompanhei, né? Porque eu já te acompanhava nas redes nesse período. Eu entendo. Eu perdi meu pai nesse mesmo período, né? Também na pandemia. É um negócio muito pesado mesmo. Mas tem uma questão aí de temática técnica. Você cantou a vida inteira. São 20 e quantos anos que você falou? 26? 26. Não. 26 anos. 26 anos. Meu Deus, ninguém acredita. Você falando assim, ninguém acredita. Aliás, você falou nossa geração, eu já tô vendo piadinha aqui, né? Porque o pessoal, que geração? O pastor tá muito mais velho, muito mais velho. Mas eu sei. Pastor, que idade tu tem, pastor?
Então, agora vai ficar pior ainda, porque eu vou falar e a turma vai dizer, parece muito mais. Eu tenho 40, eu vou fazer 42. Eu sei, parece muito mais. Eu sei, não precisa ficar disfarçando, eu tô disfarçando, eu sei. Não, porque eu sou mais. Então, mas olha aí, pronto. Eu tenho 45 anos. 45. Pronto. A geração, em termos de geração, até bate, mas ninguém vai olhar aqui um print da conversa e vai dizer que o mais velho da conversa sou eu. A turma vai dizer que sou eu, não tem? Né? Mas voltando aqui para a questão, olha, aí deixa eu mandar um abraço. Ronaldo Bezerra entrando aqui. Quanto tempo, Ronaldo? Precisamos conversar de novo, viu? É uma benção esse homem aqui, passando aqui com a gente, né, querido? Você que passou 26 anos, e, enfim, era teu namorado, teu marido, teu produtor, 26 anos. Como é que está sendo esse processo agora de, na música, né, não estar ali? Estou perguntando questão técnica, porque do outro lado não preciso nem perguntar, né, o tamanho da diferença, do vazio, disso aí a gente sabe. Mas em termos de dinâmica de trabalho, como é que está sendo para você essa retomada na música sem a questão da direção dele, e maestro, enfim? Sim. O Jordani sempre ele era muito presente em todos os aspectos, né? Eu estava viajando, a gente estava bolando alguma coisa, fazendo uma música, grava aqui no gravador do celular, aqui é a ideia que veio, vamos fazer tal coisa, sempre pensando, sempre planejando, né? Então, depois da morte dele, eu fiquei um tempo, assim, com bastante dificuldade de falar em música, né? Eu tinha dificuldade de ouvir, e eu tinha dificuldade de cantar. Inclusive, até depois da morte dele, eu não cantei mais publicamente, né? Eu só gravei o meu single e eu não saí mais para cantar ainda. Eu ainda tenho que digerir um pouco para tentar sentir um pouco como que vai ser a minha reação, sabe? Porque a gente estava sempre junto nessas situações, né? Então, eu não sei ainda como eu vou reagir, eu creio que Deus vai estar ali me sustentando, que eu vou conseguir, mas vai ser um momento, assim, que eu vou ter que passar, em algum instante eu vou ter que passar. Os convites já estão chegando, né, então em algum momento vai acontecer. Imagino. Mas, como eu disse, Deus é tão bom, Deus é tão magnífico, né, que ele colocou pessoas na minha vida para que essa transição fosse o mais amenizada possível, né? Sim. Tipo, o Luke Pimentel, ele é um amigo, é uma pessoa assim que parece um irmão, é parente já, né? A família dele toda eu conheço aqui no Sul, os tios dele eu me dava há muito tempo. Ele morou com os tios em São Paulo, inclusive, são pessoas maravilhosas. E a gente tem essa amizade muito grande, né? Então, ele tá me ajudando nesse aspecto todo, já que o Jordani que fazia toda essa parte de subir música para canal, disso, para fazer aquilo, tudo. Eu fiquei perdida, completamente perdida. Para mim, aquilo ali era um monstro de 7 cabeças. Então, ele está me apoiando em todos esses sentidos e ele tem feito esse trabalho de me auxiliar. Vamos fazer tal coisa, eu vou te mandar, tu vê se fica bom, vamos, sabe? Toda essa assessoria ele está me ajudando. Eu digo que ele é o meu produtor, não só meu produtor musical, mas ele é também meu produtor executivo e meu mentor. Ele faz essa mentoria comigo. E isso está sendo, nossa, vital. Fundamental, né? Fundamental para eu estar conseguindo. Porque ele tem muita experiência na música. Ele faz projetos para Hollywood, ele faz trabalho para gente no planeta inteiro. Desde lá da Ucrânia, da Rússia, gente aqui da América Latina, todos os lugares, americanos, tudo. Ele pega trabalhos no mundo inteiro, então ele tem muita experiência nesse meio. Então ele tem me apoiado nisso. Então eu agradeço a Deus porque Deus colocou essa pessoa que está me apoiando nesse momento que eu não tenho mais aquela presença contínua do Jordani me apoiando ministerialmente, né? Então eu tenho esse amigo que está fazendo essa parte, que está dando esse apoio e que a gente vai continuar nessa parceria porque a gente tem muita tem influências semelhantes, né? É isso que eu ia comentar. Vocês sempre gostaram de mistura de som, de aspectos de outros lugares. Sim. E ele produz tanta gente, tanto lugar. Então... Ele tem essa experiência, entende? Então,
muitas pessoas me procuraram, se colocaram à disposição, vou produzir para ti, vou fazer. Mas eu enxerguei no Luke exatamente essa visão que o Jordani tinha também, sabe? Essa coisa de fazer uma música atemporal, de mesclar os estilos, sabe? Eu enxerguei isso nele. Você falou aqui, só a gente já vai voltar, só para não perder o ganho, você falou de atemporal, preciso citar 2 queridos que passaram por aqui. Um é o Adelso Freire, produtor, que também ganhou o Grammy. Esse ganhou o Grammy, né? Tá aqui, fiz live com ele. Ele fez até um dueto agora com a Patrícia Romania, que é uma amiga muito querida minha, que era dando pro tempo, agora tá na Sol. Olha aí, ó, o homem é uma máquina aqui de fazendo, e também é uma pessoa que toca alguma coisa de violão. O João Alexandre aqui também. Alguma coisa de violão esse homem toca, né? João Alexandre, de vez em quando ele dá uma hora da graça, assim, ele aparece, nossa, meu Deus, deixa eu se arrumar. A live vai ficando pesada aqui, né? Olha só. Que bacana, que bacana. Então você estava falando aí da produção, tem todos esses detalhes que vão se somando, né? Então até agora, quantas músicas? Como é que tá isso? O que realmente saiu dessa parceria? Foi só uma canção? Como é que tá isso? Por enquanto a gente lançou a música que estava semi-pronta do Jordani, né? Vidal. Nós lançamos o single agora, El Shaddai, e nós estamos começando agora a produção do próximo, que vai ser uma composição de autoria, né, do Luke Pimentel. É um single que vai ser dele. E eu vou interpretar. Então, eu falei lá no começo, a turma que está entrando aqui, gente, nós estamos já mais de 1 hora de conversa. Para quem não conhecia, as lives ficam salvas aqui, então pode voltar depois para pegar o começo da conversa. Eu falei lá atrás que você tem uma questão com a música mais, até já entendi, porque você tem laços de sangue na questão europeia, né? Essa questão medieval e tal. A estética do El Shaddai, do teaser, a produção sua de foto, de roupa, ela é uma questão bem medieval, né? Então, me explica aí. O Adelson está dizendo que vai esperar o single para conferir. Olha aí, olha que moral. Adelson, obrigada, bem. Seja louvado. Nossa, que honra. Tá vendo? Então, que chique. Essa influência aí, por que você pegou a música El Shaddai? Por que essa estética? Vou dizer, eu não sei nem se o nome é esse, tá? É o que me vem à mente aqui, medieval, essa questão mais assim. Por que saiu um clipe mesmo ou só teaser e música? Como é que ficou isso? Não, eu não fiz o clipe. Eu fiz só o lyric video. As fotos e o lyric video. A ideia nos próximos agora a gente fazer e tal, né? É que esse era o primeiro pós-falecimento, minha primeira gravação sem o maestro Jordani Vidal. É exatamente o meu recomeço, né? Então daí a gente foi um pouco mais assim sutil. Mas o porquê, né, desse estilo, que nem eu disse, eu até conversando com alguns familiares mais antigos, a gente tem um pouco, até quando eu falo, o Luke Pimentel, que é meu produtor, ele ri, né? Mas a gente sabe, eu entendo que a gente tem essa coisa do sangue russo meio viking, sabe? Essa coisa meio vem lá das raízes iniciais e tal, né? Mas aí é um viking convertido. Não, é um viking herege. E eu gosto dessa coisa meio celta, meio medieval. Eu acho bonito até. Talvez seja também por influência desse metal sinfônico que eu acho lindo, esse lírico misturado com essa música contemporânea. Eu acho bonito, eu gosto muito. Então daí a gente acaba trazendo um pouco para nossa identidade, né? Os gostos. Mas inclusive o início da El Shaddai, eu brincava com o Jordani, né? É uma coisa meio Games of Thrones. Se tu ouve aquele início, ela te leva um pouco para quem assistir. Olha, eu confesso para você que eu tinha essa referência, mas eu falei assim, eu não vou citar. Eu vou ficar na minha. Mas como você citou, então tudo bem. Então vamos aqui. Então tem, né? Porque eu fiquei ali, eu vi a estética, já tinha visto que tinha, eu falei assim, mas não vou. Vou me manter aqui. Posso entender. Eu dizia assim, a minha música meio estilo Games of Thrones. Meio... As referências, a gente vai pegando, vou pegando as referências aqui, então entendi.
Então foi por isso, explicado. E aquela coisa meio... Mas a ideia da capa, inclusive foi o Luque Pimentel que teve essa ideia de capa, porque ele dizia assim, como você está assumindo agora um novo momento, né? Você não quer aparecer, você quer que o El Shaddai, o Deus de poder, apareça. Uhum. Esse é o momento dele aparecer na tua vida, depois de tudo que você passou. Então, o que é a capa? A capa é eu dando as costas, na verdade, porque eu não quero... Enfim, deixa eu só colocar para carregar aqui meu telefone. É importante. Eu tô vendo a imagem mudar e eu tava desconfiado deixa eu tirar que podia ser ali. Calma aí, só um minutinho. Eu vou botar para carregar aqui. Tá conectado? Tá aqui. Não começou a carregar, não entendi por quê. Vamos ver o que está acontecendo. Não está carregando, enfim. Mas é aquela imagem que o El Shaddai precisa aparecer e eu tenho que estar à parte, né? Ele que aparece nesse momento, que eu quero que ele seja exaltado, e aquela roupa é como se fosse uma roupa de nobreza, é a filha de um rei, né? A filha de um rei direcionando o olhar para o seu senhor, né? Então essa é a ideia. Eu sou a filha de um rei, estou rendendo a minha vida, e o meu novo momento é que ele apareça e não eu. Muito bom. O Shaddai é o Deus de poder, autoridade, o Deus de domínio. É ele que está dominando hoje, né, o meu momento. É ele que eu quero que apareça, né? Muito bom. Então tá aí a explicação completa aí da turma que foi ali no Lyric Video. Eu fiquei curioso com uma coisa. Você tirou o fone, foi isso? Eu tive que tirar o fone, pastor, porque eu tive Nossa, não mudou nada o áudio. O meu AirPod aqui, ele tá com um problema que não tá carregando, então eu tive que usar o fone normal. Comum tem que botar embaixo e eu tenho que carregar também. Não, entendo. Não, tudo bem. É que eu fiquei impressionado que o som não mudou. Você falou que ia tirar o fone, às vezes dá para perceber a mudança, né? Nossa, que coisa. Se eu tiro meu fone aqui, na hora o pessoal sabe que eu tirei, porque o som muda completamente. Né? Então fica assim. Eu não estou entendendo por que não está carregando, porque estava carregando anteriormente. E deixa eu só. Mas tá, você vai zerar? Então, se você desaparecer, sabemos que foi a bateria, é isso? Pois é, infelizmente está aqui quase, mas você. Não, tudo bem, né? Caminhando já. 1h22, meu Deus, já 9h30, daqui a pouco o povo começa a gritar aqui, porque é jogo do Flamengo, fica muito barulho. E não, eu comecei a sentir que tá demorando, porque meu estômago começou a roncar. Olha aí, ó, e no frio esse chamado é forte, viu? Então entendo bem. Mas assim, só posso. Diga. Mas aqui no sul, pastor, a gente faz uma panela grande de pinhão cozido. Nossa, uma delícia. Mata a fome. Então já isso vai resolver. Eu tenho, minha mãe e meu irmão moram no sul, mas é em Santa Catarina. Moram lá em Balneário. Então, de vez em quando eu tô por lá em Camboriú. E lá também faz um friozinho bom, viu? De vez em quando lá tem. Olha, às vezes faz mais frio que aqui, em algumas regiões de lá. Exatamente, o negócio é sério. Enfim, só posso agradecer. Passou rápido aí, foi muita informação, muita coisa na trajetória, né? Bacana mesmo. Mas eu quero agradecer você por ter aceitado, por ter ficado esse tempo aqui conversando. Muito bom conhecer um pouco mais aí da tua trajetória. E como você mesmo falou, né? Você está aí num recomeço, e a vida é assim, marcada por recomeços. E que essa nova fase seja tão incrível porque a tua primeira fase foi incrível. Então que continue assim, viu? Muito bom falar contigo. Amém. Puxa, pastor Ramon, foi uma alegria, foi muito boa a nossa conversa. Eu imaginava que seria boa, mas não tão boa como foi. E eu agradeço a Deus pela sua vida, por esse canal da Música Cristã no Brasil. Isso é muito importante, a gente resgatar as coisas que marcaram, que foram importantes e fundamentais para que hoje existisse essa nova geração aí, né? Fazendo história também. E dizer que foi uma bênção. Mandar beijo para todo mundo que está pedindo aqui. Manda beijo. É verdade, tem uma turma aí que foi passando e entrando. Grupo bom. Que nos acompanharam aqui na live. Nossa, foi um prazer muito grande. Precisando, estamos às ordens. Joia! Vamos terminar. Faz um trechinho de El Shaddai para a gente finalizar aqui com música, com um trechinho da música. É possível? El Shaddai, nosso rei,
teu poder é sem fim. Eis-me aqui, Santo Deus. Mas o legal é ouvir nas plataformas, viu, gente? Vai no meu Sim, com todo o acompanhamento, todo orquestrado. Vamos lá, YouTube, Fernanda Lara, os novos canais são todos... Fernanda Lara Oficial. Né, o YouTube certo. Fernanda Lara Oficial, no YouTube já se inscreve lá, a gente tem devocional toda sexta-feira também, olha aí, 8 horas da noite, e Instagram, né, @Fernanda Lara, Facebook também, Fernanda Lara, e nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, vai lá no Fernanda Lara, já coloca o coraçãozinho lá, favorita as músicas que vocês gostam, e ouçam bastante. Pra glória de Deus. Muito bom, para a turma que está aí acompanhando conhecer também. Depois eu subo a live lá para o YouTube, História da Música Cristã no Brasil. Coloquei ontem a conversa que eu tive com a Cristina Mel. Então você falou dela, tem lá também, fiz live com ela contando a história, só ir lá no YouTube também. Tá bom, Fernanda? Boa noite, que Deus te abençoe. Amém. Estamos à disposição, inclusive, para divulgar as músicas novas, os projetos. Tamo junto, foi um grande prazer, viu? Obrigadão, boa noite. Tchau, querido. Valeu, povo. Boa noite para todo mundo. Até a próxima.